depois. Ah, é mesmo? Olá, olá. Voltamos. É Polly que está com a gente, né? Tudo bom, Polly? Já tem uma pessoa, Valéria Borba. Se vocês clicarem no Live Comments do lado, você vê o comentário da galera. Estão me ouvindo? Estamos. Eu acho que ele disse que a gente já está ao vivo. Veja aí. É. Tem a impressão que ele falou que já estamos ao vivo. Vitor. Olá, todos e olá, todas. Uma boa tarde. Então, a Duferp vem com uma nova programação para vocês, mais uma live, com o tema Saúde Mental em Tempos de Quarentena. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, trazendo um conteúdo para os nossos filiados e filiadas. Temos, para falar sobre esse tema, duas convidadas muito especiais. Uma delas é conhecida de vocês, que é a professora Ana Paula Brito, nossa colega da Rural. E a outra é uma psicóloga clínica, a Adriana de Andrade Lima. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação delas. A professora Ana Paula, como eu já disse, ela atua na Universidade Rural, no Departamento de Educação. Ela é doutora em Educação e é formada em Psicologia. A nossa amiga Adriana é psicóloga clínica e especialista em bioenergética e saúde mental também. É interessante falar um pouco da escolha dessas convidadas, porque para falar desse tema de saúde mental, a gente tem aqui uma especialista em educação com a formação de psicologia, e que eu acho que vai ser muito importante dar esse olhar aqui para nós da Rural. E temos também o lado clínico, a experiência clínica, então a gente vai tentar passar aqui para vocês informações, a visão delas, e também a gente tem um chat, como vocês já sabem, participam de outras lives, vocês vão poder interagir, mandar suas perguntas, e no momento oportuno eu vou passar então para essa sessão de perguntas e respostas, tá certo? Primeiro eu queria dar uns avisos. O aviso principal é sobre a programação a do FEP na quarentena, que vocês já estão acompanhando, e eu peço que vocês sigam nossas redes sociais, que vocês sigam o Facebook, né, por onde está passando essa live hoje, o nosso canal no YouTube também, e no Instagram. Lá vocês vão ter vídeos curtos com convidados especialistas sobre temas específicos. Nós já estamos na terceira live, tivemos duas lives sobre economia, com enfoques distintos, e agora essa live sobre saúde mental. Tivemos uma entrevista sobre SUS e saúde pública, e na sexta-feira agora teremos, às 15 horas, uma live sobre a questão do trabalho remoto. Então, é muito importante que todos também estejam presentes nessa live da sexta-feira. Em breve, divulgaremos o card, ok? Eu também quero falar aqui que é importante, nesse momento, que todos tenhamos consciência do nosso slogan Fique em Casa. É extremamente importante isso. E é justamente para preservar essa máxima é que a gente quer trazer conteúdos para propiciar uma quarentena mais produtiva para vocês todos. E não esquecer que nós, enquanto categoria, não podemos ficar parados, mesmo estando em casa, né? Então, é preciso estar mobilizados. Recentemente, nós fizemos uma campanha de mobilização virtual, devido a um projeto de lei que estava em votação na Câmara e no Senado, para congelar os salários dos funcionários públicos. E devido à luta e à pressão da categoria no Brasil todo,
foi colocado de fora a categoria, entre outras, dos profissionais da educação. Então, isso é muito importante, a gente se manter conectado durante esse momento. E também a nossa assessoria jurídica, ela está prestando tanto o seu atendimento remoto aos seus filiados e filiadas, e assim como ela está dando pareceres também sobre ataques que nós estamos, infelizmente, num momento tão grave que o Brasil passa, a gente não deixou de ser atacado enquanto categoria, o funcionalismo público de forma geral. Então, é preciso que todos estejamos atentos. Eu vou pedir, então, para vocês para dar o like aí, curtir esse vídeo de hoje e compartilhar, tá certo? Então, a nossa live vai ser... Acho que ele desconectou. Oi, Ana. Eu acho que caiu tudo, pelo jeito. Não sei se caiu tudo ou se só caímos, ou se só ele caiu. Não sei. Na minha imagem aqui eu não estou encontrando mais. Deixa eu ver. Tá. Zé caiu, estamos ao vivo. Estamos? Vamos aguardar, né? Acho que ele está voltando. Olá, olá, minha gente. Foi só eu que caí, foi? Acho que... Então, eu peço... Você quer dar um susto na gente. Pois é, eu peço desculpa a vocês todos, quem está nos assistindo, que esse é o nosso segundo problema técnico. O primeiro foi um problema de um atraso, o primeiro sinal, o primeiro link que a gente mandou, ele acabou caindo por uma instabilidade. E agora a gente vai continuar, tá certo? Então, retomando de onde eu parei, eu fiz a apresentação das nossas amigas, Ana Paula Brito, né, a Adriana de Andrade Lima, e estava dos meus avisos. Então, é isso. Fique em casa e acompanhe toda a programação da DUFERP, e nós faremos o possível para levar o melhor conteúdo a todos vocês, tá certo? Nossa live vai ser dividida em 4 partes, por temas, né, que eu vou lançar perguntas aqui para... que a gente já combinou mais ou menos como dividir essa temática de hoje, e depois a gente vai passar para uma sessão de respostas às perguntas de quem está nos assistindo, e no final, as nossas convidadas vão fazer as suas considerações finais, tá certo? Eu quero fazer um agradecimento aqui também à Polly, né, que está fazendo a intérprete de Libras para a gente, tá certo? E o Darley também, que está na equipe de apoio. E ao Vitor, que está fazendo pela FAM o suporte técnico aqui. Então, eu queria fazer, para iniciar o nosso debate de hoje, uma pergunta que tem a ver com o contexto macro dessa situação que estamos vivendo hoje. Então, eu queria fazer essa pergunta para a Adriana. Desculpe, para a Ana Paula. Não, é para a Adriana. Foi mal, é porque eu troquei os nomes. Então, Adriana, como é que você podia descrever para nós, em termos de contexto global, né, o que nos trouxe a essa situação de pandemia? É essa pergunta que eu quero lhe passar. Ok, vamos aí nesse desafio, né? Falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro eu queria agradecer, Edson. Eu queria agradecer a você, a Ana e a toda a casa, e todo o grupo do sindicato que ter me acolhido nesse espaço, de ter dado a oportunidade dessa fala, de estar trazendo a saúde mental, né, para a gente poder falar um pouco, né, e pelo convite. Então, estou agradecida por isso, né, de a gente poder estar falando um pouco sobre saúde mental nesse momento tão singular que a gente está vivendo, né, que é de pandemia e tal. Então, é desse lugar assim, que eu estou pensando em falar, em colocar algumas questões com vocês, né? Enfim,
A gente está falando sobre um momento de muita dor, de muito sofrimento. E aí, nas minhas questões, eu comecei a me questionar e refletir. Será que essa pandemia é um tanto de sintoma social? Né? O que tem nessa pandemia, como a gente está lidando com ela, e que aparece como um sintoma social? E aí eu tenho lido alguns textos, eu tenho visto alguns referenciais de leitura, e eu tenho lido muito sobre os textos dos livros de Jung, que é um escritor e um filósofo coreano, e ele tem 2 livros que eu trago assim como recorte para essa minha fala, que seria o livro da Sociedade do Desempenho e do Cansaço, que é a nossa, a do pós-modernidade, do século XXI, né? E um outro livro que é a Topologia da Violência, que ele traz um contexto dessa violência ligada a essa sociedade do desempenho e do cansaço. E aí a minha fala seria um pouco provocativa no sentido da gente pensar e repensar nós enquanto sujeito de uma sociedade que está estruturada dentro de uma excelência por um desempenho, por uma imagem. É um culto pela positividade, né? Uma busca constante pela felicidade, pela ilusão de uma felicidade constante, né? Frequente. E aí, quando se fala desse sujeito que cultua essa positividade e que não entra em contato, por exemplo, com sentimentos negativos, ele vai trazendo um adoecimento ou algumas questões desse sujeito hoje nas suas formas de se relacionar no mundo, né? E aí ele fala sobre esse sujeito que ele fala de um sujeito que se auto-explora, é autoexplorador, né? De que ele tem a ilusão de uma liberdade, mas que ele explora e é explorado. Então ele traz esse boom e que vai apresentar, esse boom apresenta um adoecimento, por exemplo, da depressão, que é uma violência autodirigida. E na sua forma mais intensa, a gente pode compreender que existe, por exemplo, a síndrome de burnout. Então, ele vai trazer dentro dessa compreensão da depressão como um estado de violência da positividade, né? Desse estado da positividade. E aí, nesse livro que eu queria trazer para cá, para a gente também refletir, é que nesse livro da Topologia da Violência, ele já sinaliza uma violência invisível, viral, e que seu modo de atuação é através da infecção e do contágio. Aí eu li isso e achei, poxa, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Com que tipo de violência a gente está sendo contaminado. E aí, dentro disso, eu trouxe um pouco, não sei se de uma forma metafórica, mas dentro do nosso contexto social, cultural, relacional, político que a gente vive, a gente vê as fake news da vida, né? Então, eu fiquei fazendo esse paralelo, assim, das fake news, o tanto tem de viral aí, né? Que perpassa-se, que é uma forma de contágio, está se contaminando através de mentiras. Então, isso vai se propagando. Então, fiz essa ponte aí, meu olhar, minha fala, fazendo essa ponte desse sujeito da sociedade do cansaço, também dentro dessa positividade excessiva, um adoecimento pela depressão como uma violência, e a gente encontra esse sofrimento, essa dor, né? E aí, de repente, esse excesso pela felicidade, pela positividade, me fez pensar assim, poxa, então essa pandemia é uma visita da realidade, está escancarando a gente uma realidade, e que isso nos desilude, naquele lugar lá do desempenho, da imagem, de que sempre a felicidade. Então, isso bate na nossa porta e traz uma desilusão. E o que fazer com isso? A imagem que me vem também, que eu acho até que ele cita no livro dele, é como aquela espécie dos ratinhos que está naquela roda giratória, né, constantemente. E aí a minha pergunta é como é que a gente faz para sair dessa roda giratória, né? Que chega a uma exaustão, que seja um boom, né? Chega a um boom. E aí é pensando nisso que me veio a questão da gente poder se reorganizar para fazer essa travessia, né? A gente precisa fazer essa travessia desse sofrimento e fazer essa travessia talvez implique no cuidado. E é interessante porque cuidar, do latim, significa cura, né? E isso me toca, isso faz um sentido para mim,
profundo, porque precisamos aprender a nos curarmos. Talvez a gente esteja metendo os pés pelas mãos aí, né? E aí, a natureza também está ensinando com toda a sua sabedoria o quanto ela está se curando nesse tempo de pandemia, de isolamento, né? O quanto ela está se renascendo aí. Acho que a gente tem muito que aprender também com a natureza, né? E aí eu queria pegar um gancho, né, nesse processo de se curar, um gancho com o conceito de justiça restaurativa. Ela traz uma noção de se restaurar, olhar para o que não deu certo, o que foi que falhou, o que foi que não aconteceu, e que a gente precisa cuidar disso, a gente precisa olhar para isso, para poder avançar para frente, para o futuro. Então, é nesse sentido restaurativo que eu trago, assim, também a minha fala, dentro dessa visão social, desse lugar que a gente se encontra hoje, enquanto sociedade, que a gente precisa reparar, restaurar, para seguir adiante. Porque o modo de vida que a gente vem se relacionando com os sujeitos pós-modernos, do século XXI, do cansaço, está dizendo que a gente está fadigando, está dizendo que a gente não está funcionando legal. Então, o que é que a gente precisa cuidar para avançar? Né? Então, a minha fala foi mais provocativa, no sentido de se pensar o que é que tem de sintoma social e o que tem dentro também da pandemia, junto com outras pandemias juntas, né, caminhando aí, esse adoecimento coletivo. Eu fico por aqui. Não sei se Ana... Muito obrigado, Adriana. Eu achei muito interessante o que você falou, esse termo sociedade do cansaço, né? E você citou esse autor, Byung, né? E seria interessante depois a gente passar para o pessoal que está assistindo essa referência. Então, eu vou pedir para a Ana, para ela dar um complemento aí. Boa tarde, gente. Eu queria, assim como a Adriana, queria começar agradecendo o convite de Érica Suruagi, presidente da nossa DUFERP, o convite de Elcio, para participar, para mediar essa conversa aqui entre essas duas psicólogas, uma pessoa que não é da área. Então, eu acho que é um desafio para todos nós. Eu estava pensando hoje, eu já tenho quase 30 anos de sala de aula e, de repente, me senti aflita de me ver nessa situação. Mas aí eu estou dizendo aqui, já que todo mundo está ouvindo, que eu estou pensando nos meus alunos, nas minhas alunas, faz de conta que eu estou com vocês. E, ao mesmo tempo em que eu penso nos meus alunos e nas minhas alunas, eu estou pensando também, sabe, Elcio, Adriana, e... esqueci agora, Camila, não. Esqueci o nome da nossa intérprete. Pois bem, porque eu, Elcio e a Adriana, a gente já tinha conversa... Polly, isso, é porque eu vou dizer o nome Camila aqui. Então, é como se a gente também estivesse conversando, como se estivéssemos sentados numa mesa de uma cafeteria, conversando sobre essa questão. E aí, uma das coisas, isso eu estou dizendo ao grupo que está ouvindo, uma das coisas que nós combinamos foi que a gente trouxesse tanto uma reflexão mais científica, com alguns autores, algumas coisas assim, para fundamentar a nossa fala, senão vai ser só um bate-papo informal, e a gente também quer trazer informações para vocês, mas, ao mesmo tempo, essas informações, essa compreensão mais teórica e mais dos autores, entrelaçadas também com as nossas reflexões cotidianas mesmo. Então, vocês vão ver que o tempo todo essa nossa fala vai oscilar entre questões mais teóricas, mais densas, e questões mesmo da observação das nossas práticas, da prática de Adriana na clínica, desse meu olhar e dessa minha conversa no mundo que me circunda. Então, eu queria, já que a Adriana trouxe essa fala mais teórica, essa fala mais densa, fundamentada em autores e tudo, eu queria trazer uma reflexão mais desse senso comum, dessas coisas que estão permeando os nossos debates, que é a ideia, e aí tem a ver também com o que a Adriana falou, de que essa parada, nesse momento de isolamento social, nessa quarentena que estamos vivendo, ela nos traz uma primeira pergunta, né? O que é que significa essa parada? Será que ela é um hiato? A gente parou no mundo, e o mundo que a gente vai voltar vai ser completamente diferente do mundo que a gente deixou. Então, isso parte e separa esse mundo em dois momentos, em dois extremos. Ou será que a gente está numa perspectiva de contínuo mesmo? A gente teve um mundo, agora a quarentena, daqui a pouco a gente sai e vai abraçar todo mundo e vai continuar tudo como era antes. O que os teóricos, os estudos estão mostrando aí, o que os psicólogos estão discutindo, é que
na verdade, essa parada ela tem um sentido muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Muito possivelmente é quando agora já começam a falar que a gente vai voltar para um novo normal. É a ideia de que tem um mundo diferente e que, embora ele seja o mesmo mundo que a gente deixou, mas ele vai trazer características muito diferentes, que são características que vão atingir as questões comportamentais, por exemplo, né? Então, em princípio, nós não vamos sair por aí abraçando todo mundo. E nós somos seres sociais, nós somos seres que nós precisamos do contato. Então, a Adriana, que trabalha com a questão do corpo, eu acho que lá no módulo 4 ela vai retomar um pouco isso. Então, quando a gente diz assim, é uma das queixas principais das pessoas, eu sinto saudade do abraço, de abraçar as pessoas. Então, o quanto é importante esse contato, porque nós somos seres do contato. E aí todo esse nosso contato tem sido pelas redes sociais, que talvez agora, nesse momento, elas passem a tomar uma outra dimensão também, uma dimensão ainda maior do que ela já tinha no antes, agora quando vier o depois, porque a gente sabe agora que é possível dar aula através de uma rede social, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou só pontuando algumas questões. Então, uma questão que eu queria trazer aqui é a ideia de que quando a gente entra nessa quarentena, quando a gente entra nesse isolamento social, a gente não se despe da roupa da vida que a gente tinha antes e de quem a gente era antes. A gente entra nessa quarentena carregado de todas as marcas das vivências que são anteriores a ela. Então, a gente vem com as nossas questões pessoais, a gente vem com as nossas questões conjugais, e aí marido e mulher, parceiros, né, sejam eles de que sexo forem, estarão ali convivendo intensamente. As questões familiares, pais e filhos ali convivendo intensamente. E, como eu falei inicialmente, as questões singulares, para fazer referência, inclusive, à clínica de Adriana, né, que se chama Singulares, as questões singulares, essas questões pessoais. Então, essa quarentena, ela meio que funciona como uma lupa. Parece que ela coloca uma lupa na vida da gente e todas aquelas vivências, todas aquelas questões que já existiam, elas são ampliadas de uma forma, assim, de uma forma assustadora. Até porque, quando a gente está naquele corre-corre da vida, como a Adriana fala, eu acho que ela falou dessa sociedade da produção, né, e dessa sociedade de um esgotamento, de um cansaço, a gente também se deixa levar, a gente costuma utilizar a expressão assim, empurrar com a barriga. Então, nós costumamos empurrar muitas vezes a nossa vida com a barriga, e no momento em que a gente teve essa parada agora, não dá mais para empurrar a vida com a barriga. Não dá mais para parar as minhas questões, as questões de natureza conjugal, as questões de natureza familiares. Então, nós vamos nos deparar com essas questões. Elas vão se tornar mais gritantes ainda e clamar para que a gente faça alguma coisa em relação a elas. Eu queria, só para finalizar, trazer um aspecto que tem me sido particularmente, assim, tem chamado particularmente meu interesse, que é a questão, por exemplo, quando você tem os solteiros, os divorciados, os viúvos, as pessoas que moram sozinhas. Então, essas pessoas que moram sozinhas, além de todos os sofrimentos experimentados pelos outros, elas também estão se deparando com a questão da solidão, do estar só. E aí, desde já há algum tempo, a sociedade, a gente tem discutido um pouco essa diferença entre solidão e solitude, dessa solidão que é ameaçadora e da solitude enquanto um estar consigo próprio e estar bem, e ficar feliz, assim. Então, eu tenho que aprender a lidar com a minha própria solidão também, quando eu moro só. E no caso dos idosos, por exemplo, isso tem sido algo particularmente difícil, né, desse estar só, desse se sentir desamparado. Nós tivemos aí o episódio da morte de Flávio Migliaccio, que foi algo que mexeu com a sociedade como um todo, porque não só remete a essa questão do adoecimento na quarentena, quanto, né, e da depressão e tal, quanto a questão do desamparo, da sensação de desamparo e de que eu não sei mais o que fazer nesse mundo. Então, eu queria contribuir com isso nessa primeira fala aí de Adriana. Obrigado. Pode falar, Adriana. Eu queria trazer isso, justo que comentar em cima do comentário de Ana, da fala de Ana, do quanto a gente, né, Ana, a gente está olhando para isso, para esse lugar que a gente descambou, né,
O que fazer com isso? O que a gente faz com isso que a gente chegou até aqui? Né? E parece que o que me chama a atenção também é a grande dificuldade da gente poder olhar para os sentimentos da negatividade, né? Da dor, olhar para a nossa dor. Parece que esse tempo todo a gente ficou olhando para essa positividade, para essa excelência da felicidade, a excelência do fazer, da imagem, da performance, né? E que essa situação de isolamento, ela bate nisso, nessa coisa da gente olhar para o outro lado, para as nossas fragilidades, para essa dor, né? E o que é que fazer com isso, que é o grande desafio, e talvez a nossa fala hoje vá cuidar disso também, né? Trazer alguma luz para esse momento. Eu espero que sim. Estamos todos precisando. Eu estava aqui refletindo sobre as palavras de Ana Paula, agora nessa fala final. A gente já vive numa sociedade do pânico, né? Eu acho que eu nunca ouvi falar tanto a palavra pânico, né? Síndrome do pânico, por diversas razões. Você vê pessoas com esse diagnóstico e tem outras situações de trabalho, numa situação de uma sociedade opressora que a gente já vive, independente de... a gente está falando aqui da área da educação, né? Somos professores e professoras, mas no âmbito mais geral, vivemos numa sociedade capitalista de muita cobrança e muita opressão, e com péssimas condições de trabalho, né? Essa é a questão. Então, nesse momento que a gente vem para uma situação totalmente nova, o que tem sido muito falado, a gente ouve, é que a nossa geração, as gerações que estão agora vivendo isso, não viveram antes. Então, mesmo que o que venha depois da pandemia seja totalmente novo, ainda a gente não sabe, mas esse próprio momento de quarentena é muito novo. E, nesse sentido, você vai experimentar medos que você já tinha, vão ser ampliados, e eu penso muito, a primeira coisa que me vem à mente é o medo de ser contaminado, né? A gente sai para fazer as compras, você tem medo de se contaminar e de contaminar as pessoas com quem você convive, os idosos principalmente. Então, é toda uma preocupação e você acaba ficando meio perturbado com isso, né? Essa é uma situação. Mas, nesse momento, a gente também está sendo cobrado. A gente está com suspensão de atividade espacial, mas continuamos com atividades remotas. E aí você começa a pensar, poxa, será que eu vou perder meu emprego? Como é que vai ser depois, né? Será que meu salário vai ser reduzido? Ou seja, o medo de não manter as condições materiais. Então, eu tô falando duas coisas que me vieram à mente, né? O medo da saúde e o medo da própria manutenção da vida. Então, vou começar por Ana, então, de novo. Queria que você traçasse, assim, que tipos de sofrimento essa situação pode trazer para a gente, do ponto de vista do psicólogo, e depois aí a Adriana pode complementar, trazendo do ponto de vista clínico, mais clínico, isso aí. Seu microfone, Ana. Ai, obrigada por avisar, não estou acostumada a isso. Eu comecei dizendo que esse questionamento é excelente, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas mais têm vivido agora é essa sensação do sofrimento, e aí a Adriana traz uma coisa interessante, quando ela fala depois de mim, né, quando ela fala dessa questão dessa positividade, dessa busca dessa positividade e de não saber lidar com os sentimentos negativos. Nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento. É muito difícil para nós entendermos o sofrimento como parte desse crescimento, como parte de um amadurecimento, e que a gente pode, inclusive, ganhar com ele também, de alguma forma. Pode parecer uma coisa poética, pode parecer uma coisa romântica, mas, de fato, o sofrimento ele tem um sentido muito forte na nossa vida e transformador, se nós soubermos nos deparar com isso e enfrentar esses sofrimentos. Essa questão, quando a gente fala dessa positividade, dessa produção, dessa cobrança toda, isso remete, inclusive, às próprias redes sociais. As redes sociais, quando a gente pensa, né, no Instagram, por exemplo, é o lugar de mostrar. Então, eu tenho que mostrar o prato que eu vou comer, eu vou mostrar que eu fiz, que eu paguei meu treino na academia. Então, está ali o lugar de mostrar e de mostrar a felicidade, de mostrar essa positividade.
E agora, que eu estou dentro de casa, sofrendo, que eu não tenho o prato do restaurante bonito para postar, que eu posso estar até correndo e fazendo alguma atividade física dentro de casa, mas eu não tenho lá as máquinas da academia para postar e sair bonito na foto. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que me deparar com esse sofrimento. E aí, dessa vez eu vou inverter em relação à Adriana, sou eu que vou trazer um pouco mais as referências teóricas. Houve duas leituras que eu tenho feito, né? Uma que eu até já conhecia de um tempo, uma leitura mais atual, que me chamaram muita atenção nesse momento. A primeira, que é essa fala que eu já conhecia, é uma fala, inclusive, de Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, mas ele é muito, muito querido no mundo da educação. O pessoal da educação tem ouvido e tem lido muito Cortella. E aí, certa vez, eu vi um vídeo de Cortella falando que o ser humano é o único animal que tem consciência da sua finitude. Um cachorro não sabe que vai morrer. Tanto que a gente vê que se um cachorro, por exemplo, ele perde alguém querido, ele continua indo no mesmo lugar, esperando todo dia. Ele sabe que aquela pessoa desapareceu, mas ele passa o resto da vida dele esperando que essa pessoa volte. E no nosso caso, não. Nós somos os únicos seres, pelo menos até onde se sabe, que temos plena consciência morte, da nossa finitude e daquele a quem amamos. Só que, veja, a gente consegue sobreviver tendo essa certeza. Então, eu sei, às vezes eu chego, aluno meu que estiver aí vai lembrar que às vezes eu digo na sala de aula, quando eu estou falando um pouco da síndrome de pânico, da depressão, eu digo assim, olha, a gente tudo saiu de casa hoje e veio aqui para a aula. Quem de vocês garante, por A mais B, que vai voltar vivo para casa? A gente não garante, mas a gente suporta. A gente suporta essa incerteza sobre a nossa própria vida, porque a gente tem consciência da nossa finitude, e aí, em função disso, nós começamos a querer criar uma vida produtiva que faça com que essa vida tenha sentido, porque eu sei que ela é limitada. Imagina se nós não tivéssemos consciência da nossa morte, o que é que podia acontecer? Então, a gente não teria limite, porque eu não vou morrer nunca, não vou desaparecer nunca, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então, essa consciência da finitude faz com que nós busquemos dar sentido à nossa vida, com que nós busquemos deixar um legado para quando a gente partir, as pessoas puderem continuar a lembrar que a gente existiu um dia. E o que seria dar sentido em época de quarentena? O que é dar sentido? Por isso que se fala tanto dessa quarentena produtiva e que muitas pessoas têm se angustiado profundamente. A gente vê muitos posts no Instagram dizendo assim, tá tudo bem você não ficar bem, tá tudo bem se sua quarentena não for produtiva, tá tudo bem se você não conseguir fazer 20 artigos, porque essa quarentena é um pouco de morte, é um pouco da morte da vida que se tinha. É o se deparar de maneira real ou imaginária com a iminência da morte, de pessoas que perdem seu marido, sua esposa, seu companheiro, seu filho, sua mãe, sua avó, seu vizinho, seu amigo, seu tio. Então, as perdas estão aí, a morte, ela está batendo na porta da gente. E aí, no momento em que a gente sabe, tem a consciência da finitude, mas a morte ela é só uma fantasia, nós nos comportamos de uma determinada forma. Quando a morte começa, de fato, a bater na nossa porta e a nos assombrar, isso começa a gerar em nós uma angústia, um sofrimento, porque a morte passa a ser uma possibilidade real. É interessante, voltando a falar lá na questão dos idosos, eu tenho refletido muito isso, veja, o idoso, de certa forma, a iminência da morte já faz parte da vida dele. Ele já está muito mais pronto para essa possibilidade da morte do que as pessoas mais jovens. Então, nesse momento, observe, se vocês observarem atentamente, vocês vão ver que o grande medo dos idosos não é a morte, ele está com medo do desamparo. Aí eu trago de novo essa palavra que eu trouxe no primeiro módulo, o desamparo. Porque no momento em que seus filhos querem que ele fique isolado em casa e não vão mais lá, em que ele não pode ir para a praça para jogar seu dominó com aquele colega, ele não apenas está ali com a iminência da morte, mas ele se sente desamparado, ele se sente solitário, abandonado. Então, desamparo, abandono, morte, são fantasias que povoam muito esse momento. E aí eu queria trazer uma segunda autora, essa sim que eu conheci agora, nessas
últimas leituras que eu tenho feito. O nome dela é Camila, por isso que eu até pensei que a nossa tradutora de Libras era Camila Goitacás, e que ela traz uma reflexão muito interessante. Camila Goitacás, ela é uma jornalista, mas ela entrou nessa reflexão sobre o luto e a morte porque ela perdeu um filho. Então, através da perda do filho, ela caminhou por esse horizonte de estudar o luto. E aí o que ela diz é que hoje nós estamos vivendo um luto coletivo. Então, tanto um luto carnal, digamos assim, no sentido da morte física, nós estamos perdendo pessoas. Eu acredito que hoje não há uma pessoa no Brasil ou no mundo que não tenha, nos lugares afetados pela pandemia, que não tenha ao menos um conhecido que tenha sido afetado e que tenha, inclusive, morrido. Então, existe o luto objetivo pela morte do corpo e o luto pelas tantas mortes que a gente tem enfrentado dos nossos sonhos, dos nossos planos. Poxa, minha vida está tão boa. Tem um post no Instagram que diz assim, eu resolvi, logo em 2020 que eu resolvi ajeitar a minha vida, aconteceu isso. Então, a gente sempre começa um ano pensando em ajeitar a vida. Nós estávamos em março, rindo até 2020, agora eu entendi porque que a gente não vai mais rir. Então, nós começamos a viver um luto pelos planos adiados, por aquela viagem que eu tive que cancelar, por aquelas coisas, aqueles projetos de doutorado que eu tinha na minha vida e que eu não vou mais poder fazer. Então, ela coloca que nesse luto coletivo, que esse luto coletivo é composto por um mosaico de lutos entrelaçados. Eu acredito que depois vão surgir alguns estudos que vão falar sobre a guerra, por exemplo, porque eu já vi uma menção a isso, de que essa situação de pandemia lembra um pouco, em certo sentido, o sofrimento que as pessoas sentem em situações de guerra, porque ela tem a morte iminente, porque ela tem que ficar dentro de casa, porque tem o toque de recolher. Então, para não me estender mais, eu fico aqui e Adriana, eu acho que a Adriana pode complementar, já que a Adriana está na clínica, realmente. Adriana, pode complementar? Vou falando. Eu confesso que eu me senti bem provocada pela tua fala, Ana. Eu acho que você trouxe coisas que me fez aqui estar viajando, pensando, né? Mas antes de comentar sobre o que foi provocado em mim, eu queria só dizer assim, diante disso que a gente está falando, dessa sociedade da positividade, do desempenho, da performance, você retratou bem, trouxe bem para a atualidade a questão das imagens no Instagram, das postagens, né? Do quanto isso é importante, do quanto isso é frustrando, porque a gente em isolamento não tem mais para onde ir para postar. E aí, pensando nessa frustração e nessa possibilidade de se frustrar, eu fiquei me lembrando da nossa live aqui, que quando a gente começou, teve a interrupção, a gente teve que mudar o link, então teve que se reorganizar, ou seja, não ficou a imagem tão arrumadinha, sabe? E eu achei isso, no final das contas, o grande barato, que a gente possa se oportunizar a experimentar isso mesmo na prática, ao vivo, de que é possível, sim, a gente se frustrar, a gente se reorganizar, entrar numa hora que não era programada, e eu acho que é isso que a gente pode estar trazendo para a nossa experiência de agora. Né? E quando tu, Ana, falou do luto e dos vários lutos, eu fiquei aqui tocada principalmente por conta do quantas pessoas vêm a óbito, vêm morrendo, e da gente poder sentir, de fato, um sofrimento, a gente se emocionar, a gente se lutar também por essas tantas e tantas pessoas, 10 mil, não sei quantas mais, né? Não acompanhei hoje o noticiário, mas da gente poder, porque eu acho que é o lado humano que aparece aí, né? Da gente poder se sensibilizar, sofrer e sentir o luto. Porque essa sociedade, ela tem a sociedade pós-moderna, que eu venho falando, né, desde o primeiro módulo, se anestesia, se congela um pouco desses sentimentos negativos. Então, não que seja bom essas mortes, mas que bom a gente poder estar sofrendo por elas, né? A gente não se anestesiar, a gente não se congelar nisso, né? Mas a gente poder se cuidar para não ficar nessa dor, né? A gente precisa atravessar isso. Então, assim, a minha fala, trazendo a partir disso, o que aqui, na minha prática, na minha clínica, e nas trocas também com colegas, com profissionais da área, o que a gente tem visto é a questão que você falou do acentuar. O acentuar sintomas, e que a gente conhece, que a gente está vendo por aí. A questão da ansiedade, por exemplo, um aumento da ansiedade que as pessoas se pegam questionando essa falta de ar.
é a Covid-19 ou é minha ansiedade? Né? Esse aperto aqui no peito é angústia ou é a falta de ar do aparelho pulmonar? Então, eu já estou contaminada, eu não estou, o que é isso? Então, essa ansiedade, ela se acentua, ela vem junto com, de repente, sensação de tontura, de enjoo, então a gente vê esse sofrimento. O medo, que ela falou, a questão do medo que se acentua, o medo de ser contaminado, né? A ideia de ser contaminado e de passar para outras pessoas, isso se acentuou e gera uma coisa que eu tenho visto como se fosse um fenômeno, vamos dizer assim, que eu tenho escutado, e particularmente eu também senti isso, em eu ter que sair para resolver alguma coisa, e muito essencial, e na voltar tensa, me pegando ansiosa para poder também tirar roupa, fazer minha higienização e lavar minha roupa. Então, quanta gente é tomada por isso, né? Uma atenção até corporal também, né? Um olhar para o nosso corpo que vai sendo moradia dessas tensões, desses medos, e nos vai tensionando, vai gerando dores, vai gerando cansaço, vai gerando uma falta de motivação, e isso tem se acentuado, né? Uma falta de energia. Outras questões mais... Baixa imunidade. Oi? Baixa até a imunidade. Com certeza, baixa a imunidade, né? E aí, vem também, por outro lado, né? Por outro lado, sim, nessa questão das sintomatologias, a gente vê também a questão da depressão também vindo a apresentar nesse contexto. Elcio saiu. Só eu que estou vendo, Ana. O teu áudio está desligado. Eu estou vendo e eu acho que nós estamos no ar ainda. Eu acho que aconteceu que Elcio foi que caiu. Pronto, voltou. É porque... Não, eu estou achando ótimo. É porque eu tenho um suporte técnico aqui em casa também. E alguém me disse que eu estava com o telefone aberto, ou com o microfone aberto, mas é porque eu abri para fazer aquele adendo, né? De que essa questão toda da tristeza, vamos dizer assim, né? E dessa preocupação excessiva, ela baixa a imunidade, primeira coisa, né? Então você fica mais propenso a adoecer desse mal aí, de outros, né? Isso. Bom, e já tem um outro medo também, só para finalizar, vem um outro medo, que é de adoecer de qualquer outra doença, mas não ter um suporte hospitalar e médico que possa acolher. Aí vem o medo também, que não é nem só da morte, é dessa assistência, é de vagas no hospital. Então, esse medo vai puxando. Mas, por outro lado, o que eu queria trazer também é que tem pessoas também se reorganizando, se readaptando nessa rotina, nessa nova rotina, como também nessa prática clínica, a gente tem visto, por exemplo, pessoas mais reservadas, mais caseiras, mais isoladas, né? Que não tão fisgadas aí pelo externo, pela vida social dessa coletividade, eles estão atravessando isso com mais serenidade. E algo que a gente tem olhado, que aparece também, que foi interessante, foi com o sentimento também de se pertencer, de se pertencer a essa nova organização social que está aparecendo do isolamento. Ou seja, já não é mais essas pessoas mais isoladas, elas já são exceções e não são exclusivas. Elas estão incluídas agora porque está todo mundo isolado. Então, era esse paralelo que eu queria trazer, tanto de uma sintomatologia se agudizando, como também de algo novo aparecendo naquilo. Passo para tu. Obrigado, Adriana. Eu fiquei ouvindo vocês aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Essa coisa que Ana trouxe do luto, né? Eu confesso que ela foi falando, e foi inevitável para mim pensar nas pessoas que eu conheço, né? Que acabaram de ir para outro plano. E eu tive que me segurar aqui, né? Ou seja, a emoção, né, já toma conta nesse momento. Ou seja, todos nós, de alguma forma ou de outra, já estamos sendo acometidos por esse sentimento. E que bom que a gente sente isso, né? Como vocês falaram aí, né? E eu queria expressar aqui isso também, a nossa revolta,
que a gente está vivendo num país que se soma a essa crise sanitária, é um problema sem tamanho, né, de crise econômica, social e política que nós vivemos, onde tem boa parte da sociedade que parece zombar da morte, né? Enfim, eu não queria entrar nesse, não era o tema da próxima pergunta, mas já aproveitando, né, não bastasse esse sofrimento, e aí eu vou trazer um pouco agora a reflexão para a questão da docência. E no âmbito maior, vamos falar assim, do funcionário público, porque nós somos professores da educação pública, e recentemente fomos criticados de estarmos de férias, né, com a geladeira cheia e tal, né? Quando a gente, antes de entrar nessa situação, a gente já estava antenado em mil coisas, né, nessa sociedade aí do adoecimento, do cansaço, né? E agora a gente se vê com essas mesmas coisas, todas atropeladas uma em cima da outra, né? E, embora as aulas estejam suspensas, mas a gente está sendo solicitado de fazer trabalho remoto, né? Então, eu queria que a Ana Paula, que, com o olhar da educadora, né, e com esse olhar também da psicologia, falasse como é que esse sofrimento aparece no caso do home office, tá certo? Eu vou passar essa bola para você, Ana. Ótimo, ótimo, Elcio, porque, inclusive, diante de todo esse sofrimento que nós estamos vivendo, né, então esses 2 primeiros módulos, nós falamos um pouco dessa parada, desse sofrimento que nós estamos vivendo, vem uma outra questão a reboque, que também está acontecendo aí, que tem a ver com novas formas de trabalho, né, como ser produtivo, como continuar trabalhando num contexto tão diverso, tão novo para tanta gente. E aí, quando a gente pensa na educação, isso me parece ainda mais sério. Eu queria começar pontuando a ideia do burnout, né? Burnout, que é uma síndrome já falada de um tempo para cá, de uns anos para cá, acredito que de 10 anos para cá já se começou a falar, que o burnout é uma síndrome que tem a ver com o esgotamento do trabalho. Então, é uma síndrome particularmente presente em professores. Esse esgotamento, e aí ela termina tendo uma característica muito parecida com síndrome de pânico, né? Talvez a Adriana possa até falar melhor sobre isso do que eu, talvez seja uma certa forma de síndrome de pânico, porque muitos professores relatam que chegam na sala de aula e não conseguem dar aula, ou que quando pensam em ir dar aula, começam a ter tremores, suores. Então, começou-se a se falar, hoje em dia, de um burnout da quarentena, específico da quarentena, porque as pessoas estão sendo cobradas, o home office sempre existiu, a educação à distância, a EAD, sempre existiu, mas esse modelo do ensino remoto, como ele é feito, sobretudo quando a gente pensa nas crianças pequenas, por exemplo, que precisam muito, né? A própria psicologia fala do quanto essas crianças pequenas aprendem a partir do movimento e do contato e dessa troca mais direta com o outro. Então, quando a gente pensa nessa realidade que estamos vivenciando hoje... Ana, deu um pequeno problema na sua conexão aí. E agora? Oi, a imagem voltou? de Ana congelou um pouquinho. Ainda não, mas já volta. Dá uma chacoalhada aí. Para mim, ela está aparecendo tranquilo. Pronto. Voltou? Pronto. Então, a questão do trabalho, vocês até vão fazer uma live que vai ficar mais dentro dessa direção, porque a questão do trabalho merece uma pontuação específica mesmo. Então, essa ideia do burnout do trabalho. Uma outra questão, quando se fala no home office, qual o limite do home office? Esses contornos entre o home office e a minha vida privada parece que não estão muito bem definidos. Nós temos relatos, por exemplo, que me parecem assim bastante preocupantes, de professores de escolas, particularmente das escolas particulares, que estão tendo que disponibilizar seu telefone particular para os pais, para esse
atendimento individualizado em relação às crianças. Então, os pais podem ligar a hora que quiser. Eu tenho um relato de uma pessoa muito próxima a mim, que recebeu um telefonema de um pai às 10 horas da noite, para falar sobre o seu filho. E esse pai falou às 10 horas porque era a hora que ele estava podendo falar, por conta das questões de trabalho também. Então, vejam, esse contorno da minha vida pessoal com a minha vida de trabalho, ele não está muito bem definido. Outra questão que tem sido posta aí, existe hora extra no home office? Quando eu trabalho, porque uma das coisas que as pessoas mais dizem, as pessoas que estão em home office, é que elas estão trabalhando mais do que trabalhavam quando estavam nos escritórios, quando estavam nas suas empresas, nas fábricas. Então, algum ajuste precisa ser feito, porque eu preciso lidar com todo esse sofrimento, eu preciso lidar com todas essas questões de que a gente falou nesses módulos anteriores, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com uma nova forma. Voltei? Eu acho que eu saí e voltei, não é isso? Pronto. Então, eu preciso lidar com essa nova forma de trabalho. Deixa eu ver. Pronto, uma coisa que eu tinha anotado, quando a gente estava falando particularmente do ensino remoto, no caso dos professores e professoras. Quando você tem a EAD como uma modalidade de ensino, o professor faz toda uma formação para trabalhar com a EAD, os cursos, tem todo um suporte para conhecer o Moodle, as salas virtuais, os ambientes virtuais de aprendizagem. Quando esse professor e essa professora entraram nessa quarentena, e agora eles vão ter que dar aula aos seus alunos, 29 alunos, 30 alunos, de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, de 11 anos de idade, esses professores, além de todas as angústias relacionadas a esse momento, eles não têm a instrumentalização necessária, eles não foram preparados para isso. E isso gera um sofrimento adicional e uma sensação meio de exploração. Eu não tenho mais vida. Eu vivo só, enquanto eu não estou lá dando aquela minha aula online, eu estou preparando a aula, e além de preparar a aula, eu tenho que mandar o vídeo para a empresa ou para o lugar lá que vai postar aquele vídeo, aquele determinado vídeo, ou que vai me mandar o link. Então, o professor agora, quando ele está nesse ensino à distância, que o pessoal estava chamando de homeschool, quando ele está agora nesse ensino remoto, acabou-se, ele não tem mais vida privada, ele está de domingo a domingo, ou preparando aula, ou postando vídeo, ou tentando compreender como é que funciona esse ambiente, ou ali online com seus alunos. Então, isso é uma questão bastante preocupante e que isso vai ter uma implicação depois. O lado bom, se a gente pudesse dizer um lado bom, o lado bom é poder pensar que é possível. E eu acredito que agora pensar um pouco o ensino também nessa possibilidade remota, talvez seja até uma realidade mais palpável depois que passar isso, porque de alguma forma a gente vai dar um jeito. De alguma forma isso tem que dar minimamente certo, senão a frustração vai ser muito grande de todo mundo. Os pais estão aí se queixando das mensalidades das escolas que não diminuem. Acho que eu saí e voltei. Das mensalidades da escola que não diminuem. Então, existem inúmeras questões aí, sabe, Elcio, que estão sendo postas e que geram um outro tipo de sofrimento. Sofrimento voltado para o trabalho, que, num caso extremo, seria o que está sendo chamado hoje de burnout da quarentena. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Muito obrigado. É extremamente importante que você pontuou. A Adriana quer falar. Só mencionar rapidamente. A questão das condições de trabalho, né? As velhas condições de trabalho. Ou seja, e nesse momento de pandemia, eu acho que a Ana saiu, mas ela volta já. Nesse momento que, enquanto ela volta, eu vou falando isso aqui. A gente já estava numa situação de falta de condições de trabalho, e agora a gente tem muito mais isso durante a pandemia. Então, não é só falar que pode acontecer um adoecimento com trabalho remoto. É um trabalho remoto sem a mínima condição, né? E a gente não precisa nem falar do outro lado, dos estudantes que na nossa instituição são de uma renda familiar baixa e não têm acesso à internet e equipamentos. Pois bem, isso aí é tema para outro
palestra, mas isso com certeza é causa de adoecimento para todos. E aí eu vou passar a palavra para a Adriana, mas antes de falar, a gente está assim, encaminhando essa fala introdutória e para passar logo para as nossas perguntas e respostas, né, das pessoas que estão assistindo e depois fazer as considerações finais. Então, Adriana, pode pontuar aí. O que eu queria trazer também é, dentro desse adoecimento do trabalho, trazer também uma outra categoria, junto com os professores, desse cenário que vocês trouxeram do trabalho remoto. Também tem uma outra categoria que também está passando por esse mesmo síndrome de burnout, que são os de saúde, né? Os profissionais da saúde, né? Então, a gente está vendo isso acontecer, esse esgotamento, essa fadiga, e somado à síndrome de burnout, a gente também vê muito o fenômeno que é da fadiga por compaixão, né? De estar ali com a dor de uma forma muito intensa e com a morte muito presente e de uma forma muito constante, avassaladora. Então, a gente vê esses dois fenômenos acontecendo também no trabalhador da área de saúde. Era isso que eu queria fazer esse comentário. Perfeito, perfeito, Adriana. Os nossos soldados que estão na linha de frente, né? É por isso que a gente está em casa, em primeiro lugar, né? Em homenagem a esses heróis, né? Então, passando então para a finalização dessa introdução, a questão dos caminhos, né? A gente precisa aqui fazer uma reflexão de apontar caminhos. Nesse sentido, aí tem a prevenção dos males, né, que atacam a saúde mental, e tem os tratamentos. Então, eu queria que vocês abordassem e passar a palavra para a Adriana agora para falar um pouco sobre essa questão, como é que ela vê a experiência dela, né, de bioenergética, inclusive, né, nesse contexto. Então, quando a gente hoje em dia escuta muito essa busca, essa procura para saber quais soluções diante dessa situação que a gente está enfrentando, diante da pandemia, desse problema, e aí a gente tem visto muito isso, inclusive em lives, em orientações, de uma lista de propostas, né? E aí eu não queria entrar muito nessa lista de recomendações ou de orientações. Enfim, porque primeiro que eu acho que está todo mundo muito abastecido e muito nutrido dessas orientações, né? Eu acho que tem se falado muito sobre isso, sobre que cuidados você pode ter consigo mesmo, além dos que a gente já sabe: use máscara, fique em casa, lave as mãos, se alimente bem, tem a meditação, a yoga, a contemplação, o diminuir o ritmo, enfim. Aí tem uma série de cuidados que a gente possa dar. Mas eu não queria ficar presa a essa lista, porque eu também não quero eu não queria provocar na pessoa ter que seguir à risca essa lista para poder dizer assim, pronto, consegui. Porque a gente recorre naquele erro, eu falo de erro, não sei, mas naquele lugar lá, que é desse sujeito que cultiva, que cultua essa imagem, o de produção, o de execução, a performance, o ter que fazer, e você seguir a risca. Então, é muito sensitivo e muito na experiência de cada um na sua singularidade. Então, pensando nisso, uma outra questão também, quando a gente ouve muito assim, como se resolver, é nessa palavra de resolver, né? Porque do latim, resolver, a gente pode pensar que resolver, no latim, é solver, é apagar. Então, não tem como solver ou apagar o problema que a gente está tendo. Não tem como ele não existir, porque ele está posto, ele está aí. O que é que a gente pode pensar, o que a gente pode trazer para o que está aqui posto, é como transformar isso, né? Como transformar talvez o caminho seja esse, transformar essa possibilidade de sofrimento, isso que a gente vem enfrentando, transformar como caminho, né? E aí essa palavra transformar me fez um link com algo que tem no livro chamado Alma e Moral, que é de um rabino, Newton Bonder, o nome dele. E esse livro, bem recentemente, ele foi transformado num filme. Tinha peça de teatro que foi suspensa, e aí está um filme, e ele traz um pouco desse conceito de transformação, para transgressão.
E aí ele vai falar um pouco do quanto nós, né, somos seres criativos, seres intérpretes, né, interpretar, entender o que está se passando, e seres mutantes. Eu achei interessante essa noção de somos mutantes. E aí ele traz, historicamente, a capacidade de que a gente pôde sobreviver a tantas tragédias, a tantas pandemias, a tantas situações da evolução da humanidade, e que a gente foi se transformando, a gente foi mudando, a gente foi tendo esse componente de mutação. Achei muito interessante, né? E aí eu pensei em trazer aqui, para a gente poder pensar juntos também sobre essa possibilidade, esse caminho ser através disso, né? E aí, brincando, eu gosto às vezes de brincar com algumas palavras, o sentido da palavra, e essa palavra transformador, ela particularmente me toca, assim, de uma forma boa, que é dar uma forma diferente à dor, né? Transforma a dor. Então, dá um sentido diferente a essa dor. Então, não tem como a gente não ter um caminho sem ter que sentir a dor. A gente precisa atravessar essa dor, mas para atravessar a gente precisa sentir essa dor. Ela precisa ser sentida, percebida e expressada para a gente poder atravessar. Então, esse caminho que tu fala na tua deixa para a gente falar um pouco sobre esse módulo, ele, para mim, ele passa por esse caminho, né? E não por uma lista fixa de coisas que a gente tem que fazer, né? Mas de possibilidades de um caminho que se transforme. E esse caminho, né, que se desenvolve para a gente, dessa transformação, é um caminho da gente entrar em contato com a gente, consigo próprio, né? Com a potência do teu corpo, com a sabedoria do teu corpo. Aí eu puxo o sardinha um pouco para o meu lugar, enquanto psicóloga, e a minha formação em análise bioenergética, esse lugar do corpo, na psicoterapia da análise bioenergética, né? E do quanto ele é potente, mas a gente não pode só potencializar esse corpo sem a gente também não se conectar com a nossa fragilidade, com as nossas dores. Então, é um caminho que ele é trançado, ele faz essa rede, né? Então, pensando no que a análise bioenergética tem de oferta, de cuidado nesse sentido, nesse caminho, ela é uma psicoterapia que é corporal, analítica e relacional, né? E a gente vai estar com esse olhar, nós terapeutas, a gente vai estar com esse olhar do cuidado, esse espaço do cuidado, um ambiente seguro, que é o terapêutico, para acolher o sujeito e a gente poder juntos estar construindo esse cuidado, que a gente vê esses conflitos emocionais se alojando e criando moradia no nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo, ele vai somatizando também, vai trazendo os sintomas para ele, as tensões musculares, né? O Alexander Lowen vai trazer a noção de couraças, e a gente vai ter esse olhar para esse sujeito e para o corpo, né? E cuidar dele no ambiente. E aí temos algumas propostas de exercícios bioenergéticos, exercícios respiratórios. A gente tem uma postura que nós chamamos de grounding, enraizamento, é uma postura corporal que Lowen trouxe para a prática da terapia corporal, e que, metaforicamente, a gente pode falar no sentido de que é uma possibilidade de você estar em contato com uma realidade, e a realidade do seu próprio corpo, de você estar aterrado, de você estar na realidade. Isso te dá força, dá uma possibilidade de você estar sustentada na sua realidade, você lidar com essa invasão, né, tão violenta, que às vezes a realidade nos visita e que nos adoece, né, e que nos acomete de dores. Então, tem esse olhar da psicoterapia, da análise bioenergética, assim como também Ana falou de algo sobre guerra, uma coisa por aí, e me fez pensar sobre um trabalho também do David Berceli, que é um psicólogo, e ele também desenvolveu um trabalho corporal, que é o TRE, e é todo voltado para um trabalho de estresse pós-traumático, né? E acho que entra muito bem nesse cuidado desse sujeito da pandemia, da pós-pandemia, desse que está acometido, nós estamos acometidos dessa angústia, desse sofrimento, desses medos, enfim, desse sofrimento, né? Então, bom, seria isso que eu queria trazer, né? E fico aberta aí para perguntas. Tá joia, Adriana, obrigado. Eu queria fazer um comentário para a gente já passar para as respostas às perguntas dos convidados aqui, das pessoas que estão nos assistindo. Uma coisa que a gente conversando, preparando o roteiro dessa live, a gente falou, né? Muitas vezes a situação de
de depressão ou de medo, de angústia, faz com que a pessoa tenha dificuldade em buscar ajuda, né? É uma coisa que me vem muito à mente. Isso é uma situação comum ao longo da vida, mas numa pandemia dessa se torna muito mais sério, porque você está isolado, né? Então, acho que eu, complementando sua fala, fazer um apelo para as pessoas que estão nos ouvindo, que conhecem outras pessoas que estão em situação de dificuldade, que busquem ajuda, busquem as instituições, pelo menos, que podem ter acesso. No caso da gente, né, a gente tem aqui a do FEP para dar apoio, para dar um encaminhamento, para ouvir. E eu queria destacar aqui, aproveitando a presença nos nossos, as pessoas que estão assistindo aí, saudar o professor Hugo Monteiro, e falar do projeto em execução, que é o Núcleo de Cuidado Humano, né, que ele está à frente desse projeto na Rural, e eu acredito que ele deva estar recebendo pessoas e apelos nesse momento e conduzindo as pessoas, encaminhando para outras soluções, tá? Eu queria destacar e parabenizar o professor Hugo por esse trabalho, tá certo? Então, eu acho que a gente pode, então, para a fase das perguntas. Eu tenho aqui, para minha alegria, né, a primeira pergunta é de uma pessoa de Campina Grande. Então, a nossa live já chegou em Campina Grande. João Pessoa Pires Neto, obrigado, João, pela sua presença aqui. E ele mora há um tempo, há 6 anos, em Barreiras, na Bahia. Ou seja, ele deve estar nos vendo da Bahia, né? Apesar de ser de Campina Grande. Ele está em tratamento longo de depressão psicológica e psiquiátrica, e o isolamento para ele sempre foi um obstáculo. E ele pergunta assim: hoje, com a Covid, uma das terapias que me faz bem é o treino de Muay Thai na academia. Porém, fico no dilema da vulnerabilidade contra o vírus. O que devo fazer diante desse dilema? Morrer de tédio ou morrer de vírus? Eu queria saber de vocês duas quem está disposta a responder essa. Eu queria que a Adriana respondesse, porque é uma pergunta mais voltada para a clínica, mas eu queria só fazer uma pontuação, que João é um ex-aluno querido, é egresso da Rural, da pós-graduação, e eu queria, já que ele falou, né, do Muay Thai e dessa coisa do corpo, queria só fazer um adendo a algo que a Adriana falou lá no fim, né, que é quando ela estava falando da análise bioenergética e tal, que tem a ver um pouco com isso que João trouxe, que é a ideia de que nessa exigência da gente ficar bem, eu preciso estar bem, e eu digo para todo mundo que eu estou bem, e aí eu estou falando de mim, não, eu estou ótima, está tudo bem. Daqui a pouco meu estômago se acabou, e eu estou fazendo tratamento para o estômago. Então, assim, embora nós sejamos cobrados a estar bem, e nós digamos ao outro, quando alguém pergunta, está tudo bem? A gente não costuma dizer, não, está tudo mal, está um desastre, está um desespero total. A gente costuma dizer, não, está tudo bem. Mas nem sempre o que a boca fala é o que o corpo revela. E eu acho que nesse momento de quarentena, a gente precisa estar atento ao que esse corpo está revelando, porque por conta dessa exigência, dessa sociedade em que eu tenho que estar sempre bem, dessa coisa da positividade que a Adriana trouxe, muitas vezes eu não revelo que eu não estou bem, mas o meu corpo, de alguma forma, revela. Então, eu queria só dizer isso. E aí tu passa a deixa para mim. Enfim, eu achei impactante essa frase final do João, né? Então, João, o que é que eu posso te dizer? Primeira coisa que me veio foi a noção de redução de danos, que é muito usada na saúde, né? Nessa coisa de colocar na balança do que é o pior, do que é menos pior. Mas aí depois me veio também essa outra coisa, assim, por que tão totalitário? Ou morrer de tédio, ou morrer de vírus. Será que a gente não pode encontrar alguma coisa no meio do caminho que seja viver, sabe? Algo nesse sentido. E eu digo particularmente, a tua fala foi muito impactante, eu me senti tocada, eu acho que eu confio. Eu nem te conheço, João, mas eu confio que você vai ter sabedoria suficiente para descobrir esse caminho do meio, que não precise morrer de tédio, nem precise morrer de vírus. Você vai encontrar um caminho de vida, de viver, né? De sobreviver, de estar vivo. Eu acho que seria por aí, sabe? Confiar nisso, confiar na tua sabedoria. Muito bem.
Eu tenho aqui uma pergunta de Renato Carlos. Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Pronto. Renato Carlos Vieira. Ele diz assim: gostaria de levantar uma questão que me parece paradoxal nos efeitos de isolamento social causado pela atual pandemia. Me parece que se há um distanciamento físico entre as pessoas, por outro lado, nunca a humanidade esteve tão conectada como dantes nos últimos tempos. Então pergunto, será que a solidão é um sintoma pandêmico? Forte abraço para Ana Paula, a quem a pandemia me fez escutá-la. Coisa boa. Eu acho que eu nem sei quantas pessoas estão aí, mas eu acho que é todo mundo gente amiga. Renato é formado em psicologia também, é psicanalista, ou se não chegou a ser psicanalista, porque ele mora no Espírito Santo, não sei exatamente a formação dele depois, mas tem uma leitura, uma escuta assim preciosa. É uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e aí traz essa reflexão, que é uma reflexão muito importante, que eu vou jogar de novo para a Adriana. Toda essa discussão mais da clínica eu vou jogar para a Adriana. Eu só queria pensar um pouco nessa questão da natureza da conexão. Né? Pegando um pouco o fim do que a Adriana falou lá para João, quando a gente fala o que é que eu vou fazer, eu morro de tédio ou morro de vírus, no campo da psicologia, por exemplo, né, eu sou psicóloga há 30 anos e eu nunca imaginei que 30 anos depois que eu me formasse, a psicologia pudesse se tornar uma das profissões mais importantes do Brasil, quiçá do mundo. Mas hoje todo mundo está reconhecendo. Naquela época, eu fiz a psicologia naquela época em que as pessoas diziam, olha, tu vai morrer de fome, porque ninguém quer saber de psicologia. E hoje a gente vê todo mundo fazendo essa demanda, respeitando e gostando de ouvir a fala do psicólogo. Então, quando eu penso na psicologia clínica, por exemplo, muitas pessoas estão fazendo atendimento online. Com alguns está dando certo, com outros não. Então, tem um paradoxo, eu acho que Renato, meio que no meu entendimento, Renato pergunta, mas ele mesmo já responde. Eu acho que tem um paradoxo aí, de fato, e a gente vive dessa contradição, né? Tese, antítese, síntese. Então, o paradoxo nós nunca estivemos tão conectados. Eu estou aqui falando com você hoje, que está aí no Espírito Santo, Renato, que eu já conheço há mais de 30 anos também, mas, ao mesmo tempo, a gente carece desse contato físico, desse corpo. E aí, por isso que eu jogo a bola para a Adriana, né, já que a Adriana é uma psicóloga que tem o corpo como um dos eixos do seu trabalho, eu acho que, por um tempo, a gente suporta isso, e é muito boa essa possibilidade de conexão. Só que, quando eu penso na conexão da rede social, ela é uma conexão de cabeça. Eu amplifico, eu posso estar falando com alguém aqui que está no Japão, eu posso estar falando com alguém aqui que está do outro lado do mundo. Então, a conexão e os afetos que o mundo virtual possibilita, no meu sentimento, é muito mais um sentimento do que um entendimento, do que um entendimento assim real, fundamentado, é uma conexão da cabeça. São essas ideias, é esse mundo das ideias aí circulando, mas eu preciso do corpo. Eu preciso desse corpo que abraça, eu preciso desse calor humano. Então, eu acho que isso funciona num determinado momento. E eu acho que ainda, com 2 meses de quarentena, a gente ainda não chegou na síndrome de abstinência do corpo, do toque, de tocar o corpo do outro, de sentir a pele do outro, o cheiro do outro, quando o outro chega perto da gente, o cheiro de gente, o cheiro de povo. E eu acho que isso é bem doloroso e faz parte desse paradoxo que, talvez pela própria natureza paradoxal, não tenha uma resposta absoluta, plena, uma solução a ser dada. Então, eu queria passar para a Adriana, mas eu não queria deixar de fazer minha reflexão, até para provocar a Adriana também. Eu vou só pedir um tempo para a gente procurar agora ser um pouquinho mais célere, porque a gente já tem um tempo já de exposição, e para que a gente possa também dar mais espaço para outras perguntas. Mas pode falar aí, Adriana. Então, eu vou ser bem na essência, que é o que eu recebi de um mestre meu, Jaime Panerai, do Libertas, que é na essência, uma palavra ou uma frase no máximo. Então, não mais do que um parágrafo. Então, Lowen, ele falava sobre que o contato de olhar é uma forma de toque. Então, talvez a gente vai precisar desse substitutivo
positivos, sabe? Desse abraço, desse cheiro, a gente precisar se olhar mais para poder estar fazendo esse contato, esse toque através do nosso olhar. Né? A gente está se olhando aqui, né? Não está presencialmente, mas eu estou te vendo. Então, que a gente possa dar corpo a esse toque do contato de olhar. Então, era isso que eu queria trazer, e acho que Ana não passou a bola para mim, eu acho que a gente dividiu essa bola, foi uma jogada legal. Ok, obrigado, Adriana. Só fazer, antes de passar para a próxima pergunta, passar aqui para vocês a postagem do professor Hugo Monteiro, que eu citei há pouco, né? Ele agradece a gente e está dizendo aqui, no núcleo, temos recebido 15 ligações por dia. O núcleo do cuidado humano, que eu falei há pouco. Aí ele diz assim, é preciso também pensar que o isolamento aumentou a violência intradoméstica. É um ponto muito importante para a gente sair pensando, né, dessa live hoje, né? Bom, a próxima pergunta é de Renata Maia, diz assim, como pensar a ansiedade em tempos de quarentena? E aí eu vou pedir para a Adriana para trocar aí a... Como pensar... Como é o nome dela? Da que fez a pergunta? Renata Maia. Renata. Como pensar a ansiedade no tempo de quarentena? Eu acho que, de alguma maneira, Renata, a gente trouxe isso na conversa, né, na nossa troca de conversa, sobre o quanto essa coisa essa vivência da ansiedade, que é algo próprio, que é algo desse homem desse século XXI, nós já temos um nível de ansiedade e que ela é potencializada nesse momento da pandemia, né? Quando você pergunta como pensar, seria como cuidar, eu fiquei nessa dúvida, né? Cuidar dessa ansiedade que ela se extrapola, que ela aumenta, e aí, se for isso, seria dentro daquilo que a gente falou, né? De como a gente pode estar com aquelas orientações sobre o cuidado, aquela lista, mas no sentido de uma lista muito singular. Porque, por exemplo, para uma pessoa meditar, vai funcionar e vai cuidar dessa ansiedade. Fazer um exercício respiratório, que a bioenergética tem uma direção nesse sentido, pode funcionar muito legal para uma pessoa, mas para uma outra não. Né? O exercício respiratório para uma, ao invés de acalmar e desacelerar, ela pode entrar em contato com outros sentimentos e pode deixar ela mais aflita ainda. Então, essa coisa da receita de bolo, ela não serve um tanto para um nem para o outro. Eu queria trazer essa delicadeza, dessa singularidade, desse cuidado. Então, é preciso se escutar para saber o que eu estou precisando, o que eu necessito. Eu estou ansiosa, eu preciso me recolher agora, né? Eu preciso conversar com um amigo, um colega, e em alguns momentos eu preciso de um profissional para poder estar ali construindo com esse profissional esse cuidado, né? Então, eu não sei se eu te respondi, não sei se era esse o propósito, mas foi isso que veio agora. Ok. Bom, agora eu vou trazer a pergunta da nossa queridíssima presidenta da Adufert, Érica Suragi. Tudo bom, Érica? Então ela pergunta assim, a morte faz parte da vida, mas estamos vivendo praticamente um genocídio. Como normalizar tudo isso? Eu vou tentar ser breve, vou tentar fazer como a Adriana falou, daquela coisa de que numa frase, num parágrafo. Sabe, Érica, a palavra que tem me vindo muito à cabeça é a palavra desamparo. É engraçado que eu falei várias vezes hoje na live, e quando eu estava pensando em preparar a minha fala para essa nossa conversa de hoje, eu pensei muito nessa ideia do desamparo. Então, polaridades existem no mundo inteiro, mas agora nós não temos, nós estamos vivendo dentro do Brasil não só uma questão de polaridade, nós estamos vivendo momentos até de transgressão de orientações da OMS, né, de transgressão de orientações, um embate tão grande que isso só termina repercutindo em nós mesmos. Então, nós estamos lidando com esse aumento de mortes a cada dia e com a ausência de providências realmente que sejam providências para dizer, vamos barrar isso, porque a morte está batendo na porta da gente. Então, eu acho que essa sensação desse genocídio e essa sensação de desamparo, um pouco de os canais que deviam me amparar e as forças que deveriam me amparar estão, em certo sentido, me desamparando e me jogando lá
na cova da morte. A morte está batendo ali na minha porta, enquanto alguns fazem churrasco, enquanto alguns vão para a festa e postam no Instagram. Então, essa coisa que Elcio até no começo falou, parece que as pessoas não estão se dando conta. Enquanto tem pessoas que estão num profundo sofrimento, tem outros que estão levando a vida na valsa. E aí eu digo, peraí, é nóia minha eu estar nesse sofrimento, ou é essa pessoa que não está entendendo nada? E eu acho que isso que você chama de genocídio revela um pouco esse desamparo que a gente está mesmo, das instituições que deveriam nos dar suporte, elas estão nos desamparando, e a gente está se sentindo abandonado, e o sofrimento só aumenta. Eu vou só complementar. Érica, não dá para normalizar. Infelizmente, né? Ou felizmente. Senão a gente estaria perdido de vez, né? A próxima pergunta vem de Magna Catarini. Ela diz assim: como a vivência do luto coletivo irá interferir nas ações educacionais? E aí qualquer uma de vocês duas aí pode responder. Adriana, tu queres falar? Quando fez essa pergunta, me lembrou muito aquela tua fala alguma coisa do luto e do lugar do trabalho, do trabalhador, do educador, do professor. Então, não sei se está dentro já da tua fala e você queria complementar. Eu não sei se há muito o que dizer, sabe, Magna? Há mais. Como muitas das perguntas que vocês estão fazendo agora, de alguma forma a gente foi trazendo algumas reflexões ao longo da conversa de hoje. Eu acho que tem um impacto grande, porque, veja, eu tenho aí um mosaico de lutos, e talvez, quando eu penso nessa ideia desse mosaico de lutos, sendo composto por diversos lutos, lutos de diversas pessoas, talvez a gente possa ainda pensar que na dimensão individual existem diversos lutos meus que estão formando esse mosaico também. Não apenas diversos lutos de diversas pessoas, mas diversos lutos particulares. Imagine que eu sou uma pessoa que perdi minha mãe e que sou a professora da escola e que no outro dia vou ter que estar lá fazendo aula online para os alunos. Então, é isso que eu estava falando naquele momento, quando eu disse que esses contornos entre o profissional e o pessoal, esses contornos eles estão tão imprecisos que isso gera uma angústia ainda mais. E talvez o próprio fato de eu dizer, eu não consigo me posicionar frente a uma câmera, eu não consigo dar uma aula legal, isso se transforma em um outro luto. O luto do profissional, que eu achava que eu era um bom professor, uma boa professora, e agora eu acho que eu sou uma porcaria, porque eu não sei fazer nada diante de uma câmera e estou deixando meus alunos ao Deus dará. Então, isso pode até se transformar em mais um luto que componha o meu próprio mosaico de luto, que vai interagir com os mosaicos de lutos das outras pessoas, formando esse luto coletivo. Ok, Ana, muito obrigado. Bom, as perguntas foram lidas, eu não pude captar mais nenhuma aqui, eu espero que não tenha perdido nenhuma. Eu estou vendo aqui que tem muita gente aqui assistindo a gente, fico muito feliz por isso. Eu li alguns comentários muito bacanas aqui, infelizmente não dá para a gente ler todos por conta do tempo, e a gente vai se encaminhar então para nossas considerações finais. Então eu vou pedir para cada uma, posso começar por Adriana, pedindo para a Adriana fazer um arremate, e depois Ana. E já antes das considerações finais, eu quero agradecer a todos que estão, todos e todas que estão aqui nos assistindo, certo? Pedir desculpas pelas falhas técnicas do começo, pela minha inexperiência, completo amadorismo aí em live, minha primeira live, né? A primeira live a gente não esquece. E outra coisa, o desafio de conduzir um debate desse que eu sou completamente leigo. Eu diria assim, é muito fácil você perguntar e talvez difícil responder, né? Mas vamos lá. Então, Adriana, é contigo. Então, acho que é um sentimento já de despedida aqui que a gente vai fazendo, né? E eu me senti, no começo eu fiquei ansiosa para a gente iniciar, e aí, por incrível que pareça, aquelas falhas técnicas me deixou mais relaxada. Eu acho que eu me encaixei aí nesse lugar de poder errar, né? É mais gostosinho do que sempre acertar. Então, assim, o que eu quero trazer, o que eu posso trazer na minha fala, né, no lugar da profissional e de pessoa, junto com vocês, que a gente está podendo trocar, pensar um pouco e estar nessa direção do cuidado, da cura,
da nossa cura, né? Estamos adoecidos, a sociedade adoeceu. Então, eu queria finalizar com um sentimento assim esperançoso, né? Eu trouxe a questão do Newton Bonder sobre o processo de mutação, e ouvi-lo e ver o filme me fez acreditar nessa potência que a gente tem enquanto humanidade. Da humanidade está se recriando e atravessando situações de muito sofrimento e de muita destruição, de muita tragédia. Então, eu deixo aqui na minha fala um pouco essa sementezinha da possibilidade da gente poder estar se entrando em processos de mutação, de transformação, da gente poder cuidar dessas dores, acolher, não negar, mas cuidar delas, para atravessar esse caminho. Essa coisa que a gente se vê muito perguntando como vai ser o pós-pandemia, como é que a gente vai estar vivendo, a gente não sabe, a gente imagina, a gente não sabe, né? E acho que é um lugar muito poderoso dizer que vai ser assim o assado. Não tem, né? Eu tenho uma frase que diz assim: o caminho se faz caminhando. Então a gente precisa caminhar e a gente precisa caminhar juntos, né? Se cuidando, cuidando do outro, né? Então usem máscaras, fiquem em casa, se cuidem. E se precisar sair, saia com máscara, mantenha o distanciamento, todo o cuidado que você possa fazer, com muito amor, com muito afeto também, né? E descansem, não se fisguem na coisa de ter que fazer muita coisa, de estar produzindo. Descansem, contemplem. Eu acho que esse novo está aparecendo dessa forma. Esse mundo novo pode aparecer por aí. É um novo ritmo, e que seja bem-vindo, apesar de toda a dor. É isso. Eu agradeço também por ter participado desse momento com vocês. Nós é que agradecemos, Adriana. Excelente contribuição. E agora eu queria que Ana desse esse fechamento aí, e que lembrando que hoje não é uma despedida, como eu falei, né? É apenas um até logo, né? Eu queria agradecer também, queria começar agradecendo, porque eu não sei como é que o público sentiu, mas foi tão bom, foi tão reconfortante estar aqui conversando essas coisas com vocês, porque nessa lógica do desamparo, uma conversa dessa faz a gente se sentir amparado. Eu acho que a gente precisa ir em busca das coisas que nos amparem, que pode ser qualquer coisa. No meu caso, me ampara a música, me ampara a poesia. Então, a arte, eu queria saudar, assim, além dos profissionais da área de saúde, que estão sendo maravilhosos, porque eles estão abrindo mão da própria vida deles e da própria segurança deles em prol das outras vidas. E aí eu faço menção àquela ideia de que prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E eu acho que nós vivemos isso é viver, né, o evangelho, para os que acreditam na espiritualidade. Tem muita gente aí doando a vida pelo irmão. E eu queria saudar também os artistas que estão trazendo esse alento, que estão trazendo esse aconchego, que estão trazendo esse amparo numa época de tanto desamparo. E eu queria dizer para vocês, minha gente, que apesar de eu estar aqui falando da saúde mental, na quarentena, eu estou com muito medo. E tem horas que esse medo toma conta de mim. E quando ele toma conta de mim, eu paro e penso que eu não estou sozinha. Porque há momentos em que a gente tem episódios de depressão, de ansiedade, tem síndrome de pânico, tem inúmeras vivências, e que são vivências muito solitárias, porque é um quadro nosso, é uma situação nossa, que nós vamos ter que resolver e procuramos essa ajuda psiquiátrica, psicológica para resolver. Mas esse momento é um momento que está todo mundo junto, está todo mundo sofrendo de dores muito parecidas. Então, isso, apesar de tudo, torna essa situação um pouco mais reconfortante. Vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha, e eu me senti muito acolhida hoje, estando aqui com essas pessoas que estão nesse momento discutindo, passaram mais de 1h30 aqui discutindo essas questões da saúde mental. Então, desejar paz lá dentro, sabe, para a gente poder atravessar isso, porque se a gente tiver essa paz dentro da gente, eu acho que a gente consegue a serenidade necessária para nos momentos em que a gente tem vontade de surtar e sair correndo, a gente conseguir se acalmar e encontrar o nosso norte de novo, porque a vida sempre dá um jeito, e ela vai dar um jeito da gente sair isso também. Obrigada, gente. Eu é que agradeço, nós todos que agradecemos. Então fica difícil até eu falar depois dessas palavras lindas que vocês duas pronunciaram.
só nos resta agradecer mesmo. Então, eu queria começar agradecendo a Aparelho, que é a nossa assessoria de comunicação, na pessoa da Kaline e do Silvio, que fazem a divulgação, os cards, né, nas redes sociais. Agradecer a FAN, que está dando esse suporte para a gente nessas lives, na pessoa do Vitor, que vocês não estão vendo, mas ele está aí no background. E especialmente aos nossos intérpretes de Libras, né, a Polly e o Danley, ok, minha gente? Então, agradecer a todos que estão nos assistindo. E sexta-feira, Luiz Carlos de Freitas é um professor da Unicamp, pedagogo, psicólogo, que vai falar sobre atividades pedagógicas remotas até sexta-feira, às 15 horas. Um abraço a todos e todas. Até a próxima.